Estamos no ar. Só um instante, aguardando o pessoal entrar. Ok. Deixa eu... Porque tem sempre um delay, né? A parte de tecnologia tem esse delay que atrapalha um pouco. Eu só vou cortar aqui o som do Facebook. Ah, não. Tem que deixar o som completo. Pronto. Está transmitindo pela TV Repensar. Boa tarde. Eu sou meio atemporal. Às vezes eu falo boa tarde, bom dia, mas eu acho que é importante a gente informar, né, o dia. Hoje é 29 de setembro. Uma boa tarde. Nós estamos aqui agora com um companheiro do Paraná, sindicalista, o Alexander, o Alexander do Sindicom, sindicato lá dos Correios e Telégrafos. Ainda diz Correios e Telégrafos? Ainda diz. Ainda diz telégrafo, né? Quer dizer, nós estamos voltando ao século XVIII, né? Ou XVII. Então, daqui, muito orgulho, a nossa história, a nossa origem e a nossa importância, né? Nós então, participamos do processo de integração nacional. Isso. E nada mais justo que permanecer a menção aos telégrafos, ao serviço dos telégrafos. E estamos também com a Elma Gisleri dos Santos, ela que é presidente da AME, né? É uma associação que é pró-moradia e educação do aposentado. E aí ela também é sindicalista, né? Ela é aposentada, e vai colocar, junto com o Alexander, quais são as lutas dos Correios, né? Hoje, contra a privatização, principalmente. E, Alexander, nós já tínhamos conversado em off sobre uma ação ganha, né? Em São Paulo, eu acho que foi em São Paulo, e eu quero que depois você discorra sobre isso. Obrigado, companheiros, ouvintes aí do Facebook, YouTube, podem deixar fazer suas perguntas, né? E esperamos que a gente tenha adesão das pessoas a favor dos Correios enquanto empresa pública. O Alexander, inclusive, e a Elma, eles vão colocar exatamente o que ocorre hoje nos Correios e mostrar realmente que os Correios, enquanto empresa pública, ela tem que existir, né? E não pode ser privatizada. E tudo isso é falácia quando dizem que os Correios hoje estão deficitários. É mentira, isso não é verdade. E aí o Alexander e a Elma podem colocar a respeito. Uma boa tarde, companheiros. Vamos começar primeiro pelas damas. Elma, por favor. Boa tarde, pessoal. A tristeza maior nossa é eles quererem privatizar os Correios, né? Nós temos muito aposentados ainda trabalhando, né? E temos ainda ativos e também temos gente doente trabalhando, né? Perdemos muito amigos também com essa Covid, foi muito triste. Aqui em São Paulo morreu muitos carteiros, até atendente também. Então, aqui nós ficamos muito assim, perdi amigos, né, amiga, e fiquei muito arrasada com a doença, né? E eles tendo que trabalhar dia a dia. Mesmo com a Covid, o Correio não parou. O pessoal é guerreiro, continuaram trabalhando, sem saber o grave que era a doença Covid, né? Nós ficamos aqui na associação, ficamos em casa, né? Porque eu sou do grupo de risco, e aí eu voltei agora, faz pouco tempo, da AME, a gente está funcionando 3 dias por semana, porque agora tem essa Covid, essa nova Delta, né? Que aqui em São Paulo está meio forte já. Então, eu queria dizer que a privatização do Correio vai sofrer, quem vai sofrer é o povo, porque 40% de imposto vai ser cobrado em cima, porque o Correio, ele tem 40% de isenção tributária, né? E quando chegar
o pessoal, para postar suas encomendas, se privatizar, vai pagar bem mais caro, vai ser 40%. Nós já estamos com a gasolina alta, nós estamos aqui em São Paulo com muita gente morando nas cidades aqui, porque perderam a casa, perderam o emprego, então aqui a cidade está horrível. Aqui no centro, é onde eu estou aqui na Praça do Correio. Aqui, até 7 horas, o pessoal está circulando. Quando passa das 7, todo mundo vai embora, porque tem a Cracolândia aqui perto, né? E aí aumentou ainda mais com essa Covid, porque muitos perderam emprego e vieram também para cá, montando a sua barraca. A maior tristeza é que vai sobrar mais uma vez para o povo brasileiro pagar essa conta. A privatização eu sou contra, porque nós vamos perder muito, e nós vamos perder uma empresa histórica há mais de 30 anos. Eu fiquei só 15 anos no Correio, eu fiz 3 concursos para tentar entrar. Eu entrei em 2003, com 41 anos, né? Fui trabalhar na máquina de indução, que tinha que ficar em pé durante as 2 da tarde até as 11 da noite, abaixa, levanta, fiquei com problema de coluna, tive um desligamento também do joelho, né? Eu fui obrigada a sair, porque eu não queria sair do Correio. Em 2018, eu fiz o PDI, porque eu tinha que cuidar da associação, e como eu tive o desligamento, e teve também a extinção dos OTT. OTT, o que é? Operador de triagem e transbordo. É muito importante o pessoal saber que só não tem o carteiro. Tem o operador de triagem, tem o administrativo, todo mundo trabalha para a encomenda chegar a cada casa de cada pessoa. E aí eu não pude mudar para carteira, né, para trabalhar de carteiro. Aí o médico não liberou, aí eu tive que fazer o PDI. Mas eu tenho muitas amigas aposentadas que continuam trabalhando, continuam fazendo o Correio crescer. Quem faz o Correio crescer é a população. O Correio é nosso. Nós não vamos abrir mão desse direito. Então, dia 2 também, nós estaremos na luta, aqui na Avenida Paulista. O Correio é nosso. Privatizar, eu acho que é a maior catástrofe que vai ter nos Correios, porque muitos microempreendedores, eles postam, né, as suas coisinhas que eles estão vendendo online a preço de... Não é barato, mas dá para eles se manterem. Agora, se aumentar 40%, né, a postagem, vai ficar caríssima, ninguém vai conseguir. Nós já estamos com falta de emprego, nós estamos aí, o pessoal sem moradia, vai ficar uma catástrofe. Esses microempreendedores que estão trabalhando no Mercado Livre, que postam, o Mercado Livre posta também pelos Correios, às vezes eles não aguentam mandar para o interior, lugares mais distantes, então o que acontece? Eles postam pelo Correio, os microempreendedores. O meu cunhado, ele trabalha assim, ele manda para Minas Gerais, e ele está trabalhando em casa, então ele tem essa necessidade do Correio. Então, a gente deveria alertar que as postagens vão aumentar 40%, porque o Correio ele tem isenção tributária. Isso daí deveria ser bem dito, né? E bem esclarecedor. Nós deveríamos, eu acho, na minha opinião, né? Os sindicatos se unirem e a gente procurar uma rede de televisão, começar a esclarecer para a população. Entendeu, pessoal? É isso. E a minha outra necessidade também é da moradia, né? Quando a Dilma estava, a gente estava com um projeto aqui em São Paulo, nós íamos ser o plano piloto, né, dessa moradia, que era o projeto Minha Casa Minha Vida 2, né, que era para quem era funcionários públicos, né, a gente estava tentando também pegar um código para colocar no Olerite, para descontar, para a pessoa ter a sua moradia e já descontar 30% da folha. Isso foi uma luta que eu não consegui devido ao golpe, né? Quando o Temer deu o golpe, eu estava tratando, o Kassab estava ministro da Habitação, e não assinou para mandar o dinheiro aqui para São Paulo para pagar os projetos, tanto é que ficaram, muitas construtoras foram à falência, né? Eu passei nesse meio do golpe, né? Eu estava com um projeto, não foi adiante. Tive ajuda aqui também, nós tivemos aqui o Haddad, que era prefeito. O que a gente conseguiu com o Haddad no conselho?
e no plano diretor, a gente conseguiu ter um chamamento, as terras que eram da prefeitura, que não pagavam imposto, o Haddad pagou os proprietários, fizemos chamamento, né? Muitas associações ganharam essa terra. Preste atenção, como que foi difícil o povo votar errado. Tive uma última reunião em 2018, né? Aqui com o Haddad, e o Haddad falou, olha, agora vocês estão com os terrenos, todo mundo aqui que participou ganharam o terreno. Agora falta o dinheiro para fazer a obra. Infelizmente, o Temer assumiu e não vai ter dinheiro para fazer esses projetos, que a Minha Casa Minha Vida fazem um. As pessoas iam pagar R$50. A ideia do Haddad seria o quê? Pegar e fazer usos e fruto. Cada pessoa que tiver o seu apartamento ia pagar R$50 até a última geração, para ele não sair e fazer ou procurar outra moradia. Essa ideia foi maravilhosa, entendeu? Estávamos todos animados, infelizmente aconteceu tudo isso, e a gente perdeu essa ideia genial do Haddad, né? Espero que a gente consiga voltar esse foco. Aí ficaram o quê aqui? Agora estão fazendo nesses terrenos projetos da Minha Casa Minha Vida só para quem ganha, que tem salário, né? E com essa ideia, muitos pessoal de mutirão que iria pagar R$50 não vai pagar mais, porque é só gente que tem carteira registrada, é tudo pelo financiamento da Caixa. Outra coisa, a medida da moradia, 33 metros, o Temer entrou e fez uma nova mudança na metragem, 33 metros quadrados a 42 metros quadrados. Com a Dilma, já estava em 47 metros quadrados, que eram os projetos aqui. Ela queria chegar até 53 metros quadrados, né? E todos teriam garagem. Hoje é com 33 metros quadrados até 42, todos sem garagem. Então, eu acho que aí ficou prejudicado também. E o valor acima, 199 mil para cima, né? Mas tudo bem, nós estamos na luta. O que interessa é que a pessoa tenha moradia, né? A nossa ideia é que todo mundo tenha direito à moradia, que eu acho muito triste. São Paulo é uma cidade que é a maior da América Latina, não ter todo mundo com a sua moradia. Eu acho que é fácil fazer isso. A ideia do Haddad era maravilhosa, entendeu? Espero que no ano que vem a gente tenha um governador de esquerda e que avance, né, no problema aqui de São Paulo, que é a moradia. E a respeito dos Correios, né, eu acho que vai ter um apagão postal. Eu acho que vai ficar pior a situação, os microempreendedores vão ficar na falência total, vai ficar na miséria, porque não vão conseguir pagar as suas encomendas na postal privada, como está a energia aqui em São Paulo. Aumentou já muito, né? Nós estamos com gente aqui passando fome mesmo, né? Nas ruas aqui, o pessoal pede, a gente encontra em tudo que é lugar, jovem, velho, senhora, crianças, aqui está muito triste. Eu acho também que o sindicato poderia passar e filmar e mostrar a realidade de São Paulo, né? Não adianta mostrar na televisão só a parte do prédio, né? É a minha ideia também, eu acho uma boa ideia, é que eu estou só participando aqui da associação e tentando a gente conseguir vencer. E o Correios, ele não pode ser privatizado, porque vai levar muita gente à pobreza, principalmente os microempreendedores. É isso, gente. Elma, eu tenho um destaque sobre essa moradia, tá? E depois eu vou falar após o Alexandre. Diga aí, Alexandre. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, companheira Elma. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesse canal, na Rádio TV. E fantástica a fala da Elma, porque ela fez uma abordagem bastante ampla e bem de acordo com a proposta aqui da Rádio TV Repensar. Tá? Nós precisamos muito
repensar os rumos que nós estamos tomando nesse país. A Elma, ela fez uma ligação perfeita entre a questão dos Correios, a história dela, que nós vivenciamos praticamente no mesmo período. Eu entrei no Correio em 2001, um pouco antes, Elma, mas presenciei esse desmonte dos Correios que você citou, presenciei o sofrimento dos operadores de triagem e transbordo, que são aqueles trabalhadores que possibilitam que o carteiro receba aquele lote de cartas e faça a distribuição de porta em porta, como deveria ser e que já não está acontecendo em boa parte dos municípios brasileiros. Mas vamos falar um pouquinho sobre a privatização, né, Léo? Quando se fala em privatização, qual é a ideia que o governo que deu esse golpe, tá? A partir de 2016, esses governos neoliberais, a serviço de um projeto de sucateamento e destruição do Estado brasileiro, estão fazendo, estão planejando, estão implementando às custas do sofrimento e até da morte de milhares e milhares de brasileiros. Mortes não só pela Covid, mas pela fome também. Vamos falar primeiro da privatização dos Correios. O que são os Correios hoje? Os Correios são a única instituição pública presente nos 5.570 municípios brasileiros. Não é o Exército, não é a Marinha, não é a Força Aérea, não é a Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Militar. São os Correios. O único órgão público presente em absolutamente todos os municípios brasileiros. Nós somos uma potência logística, uma potência de tamanho mundial. Nós não temos concorrente que faça frente à nossa capacidade de prestar um bom serviço à população num país, numa extensão territorial como o Brasil. Conseguimos fazer isso tudo com lucro. O lucro dos Correios no último ano, em 2020, em plena pandemia, foi de 1,53 bilhões de reais. Nos últimos 12 anos, o repasse dos Correios para o governo federal, para o Tesouro Nacional, foi de 9 bilhões de reais. 9 bilhões de reais foram passados para o Tesouro. E a Elma citou ali como um fator de aumento de preço para a população a questão da isenção tributária. Elma, se você me permitir, eu vou fazer uma correção, tá? Em relação à isenção fiscal. De fato, os Correios têm isenção tributária. Porém, o que nós deixamos de recolher por conta dessa isenção tributária, que é extensiva a todos os órgãos públicos, e até alguns órgãos privados, por incrível que pareça, igrejas e templos, também tem, o que nós deixamos de repassar em imposto é repassado através do lucro. O Correio repassou 73% dos seus lucros para o governo federal nos últimos 12 anos. Qual empresa pagou imposto de 73% sobre o seu lucro líquido? Nenhuma. E pior ainda, no projeto de privatização é previsto a isenção fiscal para a empresa que comprar os Correios. E essa empresa não vai ter obrigação nenhuma de passar dos lucros do governo. Ou seja, o governo vai deixar de ter o repasse dos lucros e não vai arrecadar mais impostos. Seguindo ainda nos argumentos da privatização, fala-se em ganho de eficiência. Nós somos contemporâneos, Elma, e você trabalhou ali nas máquinas de triagem de cartas, de encomendas, um parque tecnológico maravilhoso que permitia, cito aqui o Centro de Tratamento de Cartas de Benfica, a triagem de mais de 2 milhões de objetos dia. Verdade. Triagem automatizada de objetos e encomendas.
Nós somos reconhecidos como um dos correios mais eficientes do mundo. Lucrativo. Agora, eu fazia na triagem, na esteirinha, eu tinha que fazer 1.500 encomendas por hora. E tinha 8 máquinas de indução e não parava. É 24 horas no ar. Das 6 da manhã até as 2, das 2 às 11, das 11 até 7 da manhã. Exato. A potência do correio. Seguindo eficiência, a eficiência ela se consegue com uma boa gestão, e uma boa gestão ela, portanto, pode ser pública quanto privada. Um outro argumento que é utilizado a favor da privatização dos Correios é a questão da corrupção. A corrupção é um fenômeno humano. Ela não está ligada à natureza de uma empresa dela ser pública ou privada. Existe, sim, corrupção no setor privado. São vários os casos de citar um exemplo, claro, um comprador de uma empresa, de um supermercado. Eventualmente, ele vai ser tentado, vai haver tentativas de suborno desse comprador por fornecedores. Corrupção não se combate mudando a natureza de uma empresa, de pública para privada. Corrupção se combate com uma polícia, com investigação, com o judiciário e etc. Tá? Então, o Léo quer fazer uma parte ali. Sim, uma parte. E lembrar que o maior corrupto na fase dos Correios é o parceiro do Bolsonaro, que é o Roberto Jefferson. Só isso. Continua. Perfeito. Então, já falamos de eficiência, já falamos da questão da corrupção, tá? Saúde financeira, que já foi falado também, os Correios são lucrativos, então não existe argumento que se sustente para justificar uma privatização dos Correios. E os prejuízos serão da população em geral e da nossa economia. Pois bem, os Correios são lucrativos e atendem 5.570 municípios brasileiros. Como ele consegue isso? Através de um mecanismo chamado subsídio cruzado. O nome assim parece coisa do outro mundo, coisa de economista, linguagem técnica. Não, não é. É bem simples de explicar, Leonardo e Elma. O subsídio cruzado funciona da seguinte forma. Nós temos mercados que são extremamente lucrativos. Rio, São Paulo, Curitiba, Salvador, as capitais, as grandes cidades. São 324 cidades de fato lucrativas para quem vai fazer atividade postal. Só que nós temos 5.570 municípios que têm direito a esse serviço. É constitucional. Está lá na Constituição Federal. E, nesse caso, como funciona? Como é que nós conseguimos estar presente em todo o território nacional e com eficiência? O lucro desses mercados, desses grandes mercados, ele sustenta e equilibra essa balança, proporcionando cidadania, inclusão e soberania das populações dos municípios mais afastados. Nenhuma empresa privada tem a obrigação ou a capacidade de manter esses mercados. O restante dos mais de quase 5.500 municípios brasileiros ficarão sem os serviços postais ou pagarão muito mais caro. Vão pagar mais caro, sem a mesma qualidade. Não é só a população que é prejudicada, não. Microempreendedores, pequenos empreendedores, pequenas empresas, médias empresas e até grandes empresas ficarão impossibilitadas de venderem os seus produtos em todo o território nacional e até internacionalmente. O produtor de artesanato do interior de Pernambuco, ele hoje, através dos Correios, ele consegue vender competitivamente o seu produto em São Paulo, no Rio de Janeiro. Consegue mandar, através do Exporta Fácil, um produto nosso fundamental para a nossa balança comercial, para Paris, Moscou, Pequim. Isso vai acabar.
esse pequeno comércio no interior ele vai ficar comprometido. O microempreendedor não vai contar com essa poderosa ferramenta que abre portas para ele no mundo todo. Uma outra falácia, por fim, eu só vou encerrar porque precisa ficar bem claro isso. Os Correios têm um monopólio e não deixam haver concorrência. Só esclarecendo para quem nos ouve, nós só temos hoje um monopólio de cartas. Cartas simples. Nós não temos um monopólio de encomenda. Nós concorremos de igual para igual com todas as empresas de logística. Mercado Livre, FedEx, nacionais e internacionais. Nós concorremos até com o pequeno entregador ali, o cara que entrega a encomenda, o motoqueiro que está fazendo ali a sua encomenda. E vou mais longe, nós não somos concorrentes. Nós somos parceiros e fomentadores da atividade logística. Porque essas empresas não têm condição de alcançar onde nós alcançamos. E quando isso acontece, elas contratam os serviços dos Correios. Nós somos parceiros desse setor fundamental para a nossa economia hoje e vai ser muito mais fundamental ainda no futuro, porque a tendência é que o e-commerce cresça ainda mais. Nós temos potencial econômico, e muito. Nós estamos sendo subaproveitados pelo governo federal, que gasta 30 bilhões de reais por ano com uma logística. E ali existe, sim, a roubalheira, como nós vimos no caso da VTC Log. Exatamente. Faltando transporte para vacina, quando o governo tem um braço logístico excepcional, que é os Correios. Essa receita deixou de vir para o Correio, para o governo federal. O governo federal gastou mais e ainda por cima com um contrato superfaturado. Exatamente. Então, a privatização dos Correios é um fator de soberania nacional, de serviço social e de atendimento à população. É um patrimônio de todo o povo brasileiro. Não são só os trabalhadores que serão prejudicados, será toda a população. Obrigado, Leonardo. Desculpa eu me alongar um pouquinho, não, é exatamente isso. É informação para o público, né? E agora, um negócio importantíssimo que vocês dois não colocaram, né? O Correios é banco. Então, tem cidades que o único banco que tem é dos Correios, é o Banco do Brasil dentro dos Correios. E aí, eu tenho, por exemplo, eu presenciei, porque era minha ex-enteada, né? De uma cidade do interior de Santa Catarina, simplesmente a agência dos Correios lá fechou. E agora ela está tendo que viajar 100 quilômetros para poder receber uma carta, porque não vai na casa dela mais, porque ela é do interior de Santa Catarina. Então, vocês têm que... Eu sou petroleiro e eu vou fazer um comparativo, né? uma análise aqui com o petróleo. A Texaco entrou no Brasil na década de 60, investiu 7 bilhões de reais no Brasil desde a década de 60. Ela saiu daqui, eu acho que, se eu não me engano, foi em 1984. A Texaco só investiu 7 bilhões no Brasil, esse tempo todo. E ela foi vendida por mais de 380 bilhões de dólares. Pô, um grande negócio, né, cara? Um grande negócio. Não investiu nada, e aí a Texaco estava lá no interior do Amazonas? Não estava. Quem é que estava lá? Era a BR, distribuidora. Não tinha lucros, como o Alexander falou, porque a BR dos grandes centros, nesse subsídio cruzado, sustentava a BR distribuidora dos pequenos municípios, no interior do Pará, lá no Acre, lá no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Mato Grosso. Está presente. Por quê? Ela tinha, né, uma responsabilidade social, que, como a Alexander falou, e a Elma também, está previsto na Constituição.
Ela tem um papel social, as empresas estatais. Correios, Eletrobras, Petrobras. Né? E aí, nesse contexto, simplesmente está acabando com a soberania nacional. Você acha que também, fazendo a mesma alusão com o petróleo, você acha que uma empresa estatal compra a Petrobras, ela vai colocar um posto de gasolina lá em Chapuri, no Acre? Não, não vai não. Não vai. Não vai, sabe por quê? Porque não dá lucro. Não vai dar lucro para ela. Então, pessoal, lá, eu citei Chapuri, né, porque até nós vamos entrevistar amanhã a Zezé, ela nasceu em Chapuri, e ela é dona ela é idealizadora da editora Chapuri, né? Que é uma sócia ambiental tudo. Aí, e lá em Chapuri, no Acre, ou qualquer outro pico de Piauí, o que for, não dá lucro. Então, eles não vão investir. Então, essa população lá vai ficar sem correios, não vai ter, não vai receber o seu cartãozinho de Natal, né? Da sua família. Se você quiser mandar um cartão de Natal, Natal está chegando, né? Você vai ter que ir lá em Chapuri, no ar, para poder entregar pessoalmente, porque não vai ter correios. Então, e aí, o que o governo federal faz? Aqui no meu município, Sapucaí do Sul, estava atrasando muito as correspondências, eu já sabia, era lógico que ia atrasar. Chegou aqui um companheiro aqui dos Correios, depois de muito tempo, né, com várias cartas acumuladas, né? Já tinha negócio ali que já tinha até passado, mas tudo bem. Eu sabia do problema e eu perguntei para ele, ele falou assim comigo, companheiro, está difícil. Nós temos aqui em Sapucaia 18 carteiros, ele contando para mim. Hoje nós temos 4. Então, a ideia do governo é sucatear. Não tem concurso público, né? E ali você tem toda a problemática dos Correios, né, que as pessoas não veem, assim como, por exemplo, o Gari ali tem sofrido cortes por causa de vidro e outras coisas. O trabalhador dos Correios tem sofrido violência, roubo, né, agressões, cachorro, né? O pessoal acha que é brincadeira, não, o negócio é sério. Então, um título que a gente tem que dar muito responsável para os Correios, né? Para quem trabalha, os trabalhadores dos Correios. É necessário, eles são necessários enquanto instituição pública, porque eles trabalham pelo social. Tá? O governo federal, está lá na Constituição, ela tem que atender os valores sociais. Aquele destaque que eu pedi sobre a moradia, eu vi esses dias agora. Né? Até no Reinaldo de Azevedo, que é um direitista, cara é liberal, né? Aquela coisa toda, ele chegou e falou assim, olha, o governo federal está destinando dinheiro que era para a segurança pública para construir casa para os militares. Olha que beleza. Então, está pegando uma verba que era para comprar viatura, para comprar inteligência, para comprar equipamento, armas, né? Dispor de treinamento para... Não, vamos construir moradia para fazer média. Então, o restante da população não serve. Quer dizer que o pessoal da educação, da verba da educação, eles vão liberar, eles vão separar para construir moradia para os profissionais da educação, quer dizer que a verba da saúde eles vão tirar para construir moradia para o pessoal da saúde? Não. Fazendo média com os militares, né? e policiais. É média. Isso não pode, inclusive, ser inconstitucional. Você vai tirar uma verba para poder construir. Ali, no caso dos Correios, é necessário toda... Está na Constituição também, né? Nós temos direito a uma moradia digna. Né? Nada de invasões, e está havendo invasões exatamente por falta de terra, por falta de incentivo e tudo mais. Então, nesse sentido aí, nós temos que lutar pela moradia, não só dos Correios, e é necessário, como a gente faz também pelos petroleiros, a gente faz pelos metalúrgicos, a gente faz pelo pessoal da educação, da saúde, que a gente tem que lutar pela moradia, porque, infelizmente, está acabando. Né? Está acabando tudo no país. Ontem foi o
Ouvi até uma piada na internet, né, anteontem, né? Os 1000 dias do governo, né? Aí falou assim, 1000 Deus, né? É 1000 Deus, né? 1000 dias, o cara não produziu nada, destruindo todo o país. Então, vamos ter que ter uma reconstrução feroz, né, sobre todos os direitos que eles estão tirando. E aí entra aí o problema da educação, as empresas que estão sendo privatizadas injustamente. Até a direita está reclamando. Por exemplo, a direita está reclamando da privatização da Eletrobras, porque vai ter um custo de 70 bilhões por ano de reais que vai cair em cima do povo. O povo vai ter que pagar, vai ser dividido 70 bilhões por ano por causa da Eletrobras privatizada. Então, isso é um descalabro, né? E conversamos hoje com o Paulo Pimenta, ele falou que vai ter que ter tivemos na entrevista hoje de manhã, ele falou que vamos ter que ter uma adesão muito forte, tá, para recuperar esses direitos a partir, tá, de 2023, com Lula no poder, tá, e deputados estaduais, deputados federais, senadores, uma parte, né, porque uma parte é só daqui, outra eleição do Senado, né, ela é dividida, né, e governadores. Nós temos que ter essas nossas pautas de esquerda, nós temos que lutar muito. Dia 2 agora de outubro, não se esqueçam, vamos lá para a rua para fora Bolsonaro pela sexta vez, né? Tá virando agora atividade comum, né? Para mim, fora Bolsonaro, todo dia, né? Mas vamos lá, Elma. Para mim também. Isso, diga aí. Fala, Elma. O que eu mais acho também a gente passa as urnas na indução, quando tem eleição, aquelas urnas pesadas, a gente cria também na máquina de indução para distribuir para o país todo. Olha o que se privatizar, o que nós vamos perder. E é tudo assim, né? Vai para o país todo, vai de barco, as urnas, né, para a eleição. É muito importante isso. E eu falo do lado humano também, porque muitos, eu tinha só 15 anos, né, de Correio, mas muitos ali entrou há muitos anos, tem uns que têm 30 anos e continuam trabalhando, né? Os OTT mesmo, muitos trabalharam ali até e ainda estão entregando carta agora, porque foi extinta, né, a nossa profissão lá dentro, né? Eu fiquei muito triste, fiquei muito arrasada, porque eu achei que não é justo. Eu fiz o concurso como operadora de triagem, né? E a gente fez o concurso, eu acho que deveria também, os concursados, assim, ter uma lei mais severa. É concursado, ninguém mexe. Fica muito fraco com essa reforma trabalhista aí. Lá os OTT, que nem nós, viramos carteiros, né? Muitos foram para outros estados. Tinha 150 no meu setor. A maioria foi tudo para outro estado, viraram carteiros OTT, e neles vieram os terceirizados, ganhando 1.000, um salário mínimo, às vezes não leva marmita, às vezes não recebe nem vale transporte. É muito cruel, e muitos têm faculdade, curso universitário, mas para não ficar desempregado, estão trabalhando de terceirizados dentro do Correio. É uma exploração do humano, né? Nem na ditadura eu vi isso, né? Tantos terceirizados naqueles sofrimentos. Muitos vão trabalhar ali sem comer, fica pedindo para a gente que era, para mim mesmo, que era do Correio, eu dei muitas, né, almoço para o pessoal, porque era muito cruel a terceirização dentro da empresa dos Correios. É um chicote no lombo. E eles têm que produzir, eles não podem falar nada, eles não podem faltar, e não têm direito a nada. Como eles ficam só 3 meses, né? Aí eles saem, vem outra turma, eles saem sem direito nenhum. Teve meninas lá também que ficaram grávidas, saíram com uma mão na frente e outra atrás. Isso é desumano para mim, porque nós estamos em 2021. Eu comecei a trabalhar em 1971. Eu vi a ditadura, eu vi o sofrimento de não ter dinheiro para ir pegar um ônibus, para procurar trabalho. Imagine atualmente como que está a juventude, que não tem vale transporte, que não tem nada para sair, para ir procurar um emprego. E não tem nenhum emprego, né? Aqui tem muitas lojas que fecharam também. Está muito triste São Paulo, a maior capital da América Latina.
E o que me entristece mais, se eles privatizar o Correio, é a precarização do trabalho, porque eles vão contratar só terceirizado para pagar R$1.000, entendeu? É 1.200 que eles ganham. Esse 1.200 eles têm que pagar aluguel, que aqui custa, aumentou o aluguel de 500 para cima, pagar a condução e comprar comida. Eu acho que a gente tem que lutar mais e mostrar isso na porta dos Correios, filmar os sindicatos, ir para lá e mostrar e chamar os terceirizados e falar o que eles estão ganhando, para mostrar na cara a realidade do que está acontecendo lá dentro, entendeu? Eu fui delegada sindical, eu entrei em 2003, 2005 eu entrei no sindicato como secretaria da mulher. Aí, em 2012, eu quis partir para a moradia, porque eu achei que a gente ia conseguir muita coisa quando a Dilma ganhou, que a gente estava falando com a Eleonora, com o pessoal da habitação, tinha esse plano piloto de todo funcionário público, assim, colocar na folha de pagamento, fazer um código e descontar, exemplo, eu quero um apartamento e descontar a prestação, aí a pessoa ficava feliz e teria um novo mundo, né, assim, no país todo. Eu estava com essa animação e agora eu estou meio triste também, né, porque eu saio daqui e vejo muita pobreza. Então, a gente tem que ir no dia 2 de outubro, lotar a Paulista, entendeu? A minha família todinha vai, porque nós sempre votamos no Lula, né? Quando o Lula foi preso, eu fui lá tentar não deixar ele ir preso, eu e minhas irmãs, ficamos naqueles portão, né? E quando ele voltou, a gente foi lá receber ele também. É muito triste o Brasil ter sido golpeado por esses bandidos que estão aí, bandidos de gravata, bandidos que têm moradia, que recebem auxílio moradia, bandidos que têm auxílio ticket enorme e o povo passando fome, né? Então, nós estamos aqui em campanha salarial, né? Foi para o TSE, acho que Tribunal Superior de Trabalho, e dia 18 vai ter um resultado. E nós estamos nessa guerra, é uma guerra para não deixar o povo sofrer mais, né? E deveria ser mais divulgado, a gente poderia conseguir alguma coisa na televisão para todos os presidentes dos sindicatos de São Paulo falar o que acontece, porque muitas vezes a população acha que é só o carteiro que sai com a carta, pega a encomenda e sai correndo, né? Muitos falavam, mas é só o carteiro que tem. Não sabia da importância dos OPT. Esses terceirizados que aconteceu lá, eles vão trabalhar em máquinas de carregar, assim, as encomendas. Teve um que sofreu um acidente, quebrou a perna e cortou. Esse sumiu, nunca mais voltou. A gente não sabe nem que fim levou, se ficou paralítico, porque o sindicato só cobre o pessoal do Correio. Então, eu pedia para os meninos, abre uma brechinha no estatuto, coloca os terceirizados dentro, para a gente ter mais força, porque eu acredito, se a gente abrir o estatuto do sindicato, colocar os terceirizados, abraçar eles também, eles vão vir junto com nós e o Correio vai crescer de novo e toda a categoria, porque é uma força que vem de cima a terceirização. Então, a gente que está aqui, a gente fica pequeno com essa força, essa mão pesada que vem aí, que foi o negócio trabalhista, né? A reforma trabalhista. Isso me chocou muito também. Eu acho que se a gente quiser voltar com o Lula em 2022, a gente vai ter que fazer essa luta. Colocar os terceirizados, sindicalizar eles e abraçar. De todas as estatais, tem terceirizado, vai sindicalizar ao sindicato também, para a gente iniciar a nossa força, a nossa luta de novo, para ninguém mais privatizar órgão público, né? E o último concurso que teve foi em 2011. Nós estamos, de 2011 até agora, são 9 anos sem concurso. Então, não tem funcionários lá dentro, eles pegam os terceirizados, é um sucateamento de humanidade, de ser humano. É mãe de família, é pai de família, que está sujeito a ganhar 1.200, não tem direito a um ticket, né? Ganha um ticket de alimentação de R$150, mas as coisas estão muito caras também. Então, eu estou fazendo esse pedido, né, para os sindicatos no país todo, né, a gente vencer essa batalha,
abraçar os terceirizados, colocar dentro de cada estatuto um abraço para eles ter com quem contar, para eles não ficar à mercê do capitalismo selvagem que se encontra aqui, que foi instalado aqui pelos empresários aí, eu chamo de generais, né? Um chicote nós estamos em 2021 e temos ainda o chicote no lombo da nossa juventude que está aí, dos nossos filhos, que nós vamos embora, nós não vamos viver para sempre, mas a juventude vai estar aí e a gente tem que fazer esse alerta, tem que fazer essa força, né? Porque eu tenho muitos sobrinhos também, e aí eu estou pensando, vai querer fazer um concurso, vai ser um terceirizado, ele pode ter um nível superior, mas ele vai ter que se sujeitar, porque a mão pesada está ali do capitalismo para denegrir o ser humano. É isso. O Alexander, antes de eu já te passo a palavra, eu queria aqui fazer aqui um relato aqui. Nós temos aqui a Tânia Schwab, né, de Caxias do Sul, acompanhando, a Sandra Drude, a Nery de Melo Isabel, lá de Isabel Nery, de Niterói. Nós temos a Valéria Silva, temos a Silvia Santos, né? Temos a nossa jornalista Cleide Pereira, de Minas Gerais, que também está acompanhando. Até a Cleide colocando um relato aqui, bom debate, né? E a Soraya, ela, inclusive, ela fez uma alusão aqui à PEC 32, né? A PEC 32, que o pessoal fora, né? Não a PEC 32, né? Que é essa reforma administrativa que vai mudar tudo. E aí vai começar também, já está começando com a privatização dos Correios. Mas aí, eu queria uma opinião de vocês. É que todos falam, né? E a gente fala, nós sabemos que grande parte do país foi enganado, né? E já começou, lá e todos viram, né? Alguns vídeos, algumas coisas, e começaram a atacar, né? Uma parte dos Correios, porque foram a favor do impeachment da Dilma. Mas nós temos que relatar que todo mundo foi enganado. Muitos foram enganados, né? Então, não só dos Correios, né? Gente da própria Petrobras foram enganados lá, achando que estavam ocorrendo crimes, né? do Lula, por exemplo, né? Dentro da Petrobras. Eu falo como Petrobras, por ser da Petrobras há 20 anos. E com relação, por exemplo, na Petrobras, que muitos petroleiros foram contra a Dilma, né? Fora PT também, né? Não só os Correios, né? Porque achavam que o Lula era o chefe de uma organização criminosa dentro da Petrobras. O que o Moro fez? Até para relatar que o pessoal não sabe, né? O Moro chamou duas consultoras, empresas de consultoria empresarial, que foi a KPMG, uma das maiores do mundo, né? KPMG, e a EPC, eu acho que não, Price, PwC, Price Waterhouse Coopers. Essas duas, KPMG e a Price, fizeram uma auditoria dentro da Petrobras desde que o Lula entrou, né? Até da época da Dilma, que o Lula não tinha mais, né, influência nenhuma. Não encontraram nada contra o Lula. E fizeram uma auditoria séria, né? São duas das maiores empresas de consultoria do mundo. E aí, eu ouvi vários petroleiros, companheiros de Petrobras, dizer: eu fui enganado. Então, assim como muitos foram enganados com relação, tá, às falcatruas do PT, Lula foi absolvido em 19 ações agora, né? Ações absurdas. Eu acho que resta uma, que é a dos caças Gripen, que é um absurdo, que o Lula era a favor dos Mirage franceses e não do Gripen. E quem escolheu o Gripen foi a FAP. O Lula não tem participação alguma. E tem outra coisa, foi na época da Dilma. Então, quer dizer, é um negócio tão absurdo que nem passa, né? Então, não vai nem prosperar. Então, o Lula foi absolvido de tudo. Então, assim, a galera tem que entender que, assim como os Correios
né, foram enganados, que uma parte deles, né, que acabou viralizando, foi contra a Dilma, os petroleiros também foram. Os bancários do Banco do Brasil também foram. Os eletricitários também foram. Então, aí, agora estão penando. Né? Os eletricitários, muitos, né? Eu me arrependi porque eu fui contra a Dilma. Ah, então tá, agora está privatizada a Eletrobras. E agora? Então, não só, então a gente tem que desmistificar esse problema que os Correios foram contra... Não, muita gente foi contra a Dilma. Né? E se nós tivéssemos uma base legislativa forte, que numa democracia o que manda é o legislativo. O executivo obedece. Né? O que manda numa ditadura é o executivo. O legislativo nem funciona. Né? Porque ele vai lá, fecha o Congresso, não tem Congresso, sabe? Ele mesmo institui. Isso é uma ditadura. E numa democracia, o que manda é o legislativo. Nós tínhamos um executivo forte, que era a Dilma, mas um legislativo fraco. Perdemos a Dilma. Então, por isso que nós temos que não só eleger um executivo forte, que é o Lula, e os governadores, né, e os prefeitos daqui a 5 anos, mas nós temos que eleger um legislativo forte. Deputados estaduais, federais, senadores, e daqui a 5 anos, vereadores, e também outra parte do Senado. Tá? Então, eu só queria dar esse recado, porque tirar esse peso, tá, que muita gente erroneamente está colocando essa pecha em cima dos companheiros dos Correios, e nós estamos na mesma luta, porque nós vamos sofrer muito, então nós temos que tirar essa carga, tá? E aí, olha só, eu como petroleiro, colocando até para meus companheiros, que disseram fora Dilma, fora PT, né? E agora estão arrependidos. Vamos tentar agora, em 2019, essa galera que nem saiu de casa para votar, que saiam de casa para votar. E nós temos 80 milhões, 30 milhões que não saíram de casa para votar. Né? Foi. Então, isso vai fazer diferença. E hoje que a gente vê o Bolsonaro só tem de 20%, não passa de 23%, é a galera fixa dele, porque isso sempre existiu, são os reacionários, né? É aquele, como o Paulo Pimenta falou hoje, lembrou muito bem, é aquele que gosta de bater em cachorro, é aquele que bate na mulher, é aquele que maltrata os filhos. Aí simplesmente achou um ícone, que é o Bolsonaro, esse é meu líder. Então, se apoiou, então essa parte da população que ocorre no mundo todo, veja lá a Alemanha, depois do nazismo, tem lá os neonazistas. Né? É contra negro, sabe? Contra a ascensão da mulher, né? Sabe, contra pobre. Então, em toda a sociedade existe essa parte. Tá? Então, nós temos que lutar bastante. E aqui, como nós colocamos hoje, né, logo no início, é lutar pelos Correios estatal e não privado. Então, é muito importante. Fala aí, Alexandre, desculpa eu ter me alongado, mas eu tinha que fazer essa emenda a favor dos trabalhadores dos Correios, que eles não têm culpa. Então, Léo e Elma, é interessante assim, a gente trocar essa ideia, e bem à vontade mesmo, porque vão surgindo novos assuntos que precisam ser abordados, tá? E um assunto puxa o outro. Vamos lá, é uma questão dos aposentados, tá? Aposentados dos Correios, que é o seu público. Hoje, tá? E nós vimos também vários colegas aposentados que apoiaram o atual governo, culpam o Partido dos Trabalhadores, o nosso PT, aí, pelos rombos no nosso fundo de previdência que estão sendo pagos, cujos gestores, um dos fundos gestores é o Paulo Guedes, tá? Exatamente. E faturou em cima disso. Mais um risco da privatização para os aposentados dos Correios é a sustentabilidade do plano, porque, como você disse, desde 2011 nós não temos concurso público. Exatamente. Os terceirizados eles não contribuem com a previdência privada, muito mal contribuem até com a previdência. São escravizados.
Então, existe um risco real para os aposentados dos Correios que fiquem sem a previdência privada para o qual contribuíram durante toda a vida e que estão sendo obrigados a contribuir para cobrir a roubalheira que foi feita pelo fundo gerido, é um dos fundos que é gerido hoje pelo Paulo Guedes. Em relação aos escândalos de corrupção que são atribuídos falsamente ao Partido dos Trabalhadores. E isso pode ser linkado, Leonardo e Elma, com a questão das eleições. Nós vamos eleger Lula a partir de 1º de janeiro de 2023, nós teremos o Lula de volta à presidência da República. Mas reforço e faço esse alerta para toda a classe trabalhadora, não só dos Correios. Não adianta eleger Lula presidente se você vota num deputado federal, ou num deputado estadual, ou num senador, que está junto com o João Dória, que está junto com aquele menino do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eduardo Leite. Não adianta você votar, eleger o Lula achando que ele vai resolver todos os problemas sem um apoio legislativo. E é isso que nós temos que ter consciência. Nós temos que eleger senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores, cujo projeto esteja alinhado com o Partido dos Trabalhadores, com as forças progressistas, com os partidos realmente de esquerda. Porque o projeto de reconstrução do país começa em 1º de janeiro de 2023. Hoje nós estamos combatendo e nós vamos ganhar. Mas a partir de 1º de janeiro de 2023, o nosso trabalho é reconstruir um país dos escombros, reverter as perdas dos trabalhadores, gerar emprego, gerar renda, gerar moradia, Elma. Retomar os projetos que foram interrompidos. E só elegendo o Lula na presidência não vai resolver. Nós precisamos ter uma bancada forte no Congresso que represente os interesses dos trabalhadores. Terceirização, Elma, vou voltar naquele ponto. Os sindicatos precisam chamar os terceirizados e sindicalizar os terceirizados. Elma, primeiro ponto, todos nós de esquerda e dos sindicatos, nós somos contra a terceirização, nós abominamos. Tá? O trabalho terceirizado é precarização. Nós precisamos lutar por esses trabalhadores para que eles consigam ingressar nos Correios, nas empresas públicas, através do concurso público. Exatamente. Mas ainda assim, Elma, você pode me perguntar por que, nesse momento, enquanto a gente está lutando, não chamá-los para se sindicalizarem? Infelizmente, Elma, essa categoria, os terceirizados, eles muitas vezes, as empresas e a categoria em si, está vinculada a sindicato próprio. Nós já tentamos isso aqui no Paraná, trazer esses trabalhadores para nós, para fazer o trabalho de conscientização e nos fortalecer. Nós tivemos um caso aqui de terceirizados em que a unidade inteira praticamente foi contaminada por Covid. E simplesmente o terceirizado ou adoecia e, em alguns casos, morria, e a gente não conseguia ajudar. Nós tivemos que ir para o Ministério Público do Trabalho. Nós não podíamos representá-los por eles estarem ligados a outro sindicato que muitas vezes não fez o trabalho de representação. Tá? E, com isso, nós tivemos que ir para o Ministério Público para acabar com a carnificina que ocorreu aqui numa unidade dos Correios do Paraná, em que os casos foram omitidos. Dia 2 de outubro, tá? Só para finalizar, 2 de outubro, toda a classe trabalhadora, todo o povo brasileiro tem que ir para as ruas. Nós estamos falando, tá, de vidas. E 2 de outubro o ato é pela vida. Não é bandeira de partido, de sindicato, é um ato pela vida. Nós precisamos mostrar que as ruas são nossas, nós somos a maioria. E a partir de 2 de outubro nós vamos reconstruir esse país, sim, juntos. 2 de outubro nós vamos
tirar esse governo genocida da cadeira, criminoso, mostrar que aquele golpe tentado no dia de 7 de setembro não aconteceu porque ele não tinha a nossa força. Nós estamos lá na rua pela democracia. 7 de setembro dele foi pela ditadura. E eu estou vendo ali, hashtag não a PL 591. E eu digo mais, não a PEC 32. Não ao desmonte do serviço público. Nós temos que estar todos juntos nas ruas. Petroleiros, professores, médicos, enfermeiros, todos. Nós somos a pátria. Nós somos os patriotas. Nós lutamos pelo nosso Brasil. Não é isso que a gente está vendo, que quer entregar as nossas riquezas para a iniciativa privada e para grupos estrangeiros. Obrigado. Aproveitando, Alexandre, contigo mesmo, já passa suas considerações finais, já mandou um recado aí, beleza, que nós temos lá, dia 2 de outubro, vamos retransmitir, né? Vamos transmitir eu e Jair Galvão, das 9, como nós fizemos das outras 5 vezes, das 9 da manhã até as 6 da tarde, a gente fica o dia inteiro com vários repórteres em várias capitais, né, cidades do interior também, no ato fora Bolsonaro. Suas considerações finais, nós já estamos com 1 hora já de... Diga aí, Alexandre. Podemos ter outro papo e a luta continua. Sempre. Sempre. A luta, hoje nós estamos na guerra. A partir de 1º de janeiro de 2023, nós estaremos no trabalho de reconstrução do nosso país. E essa vai ser pesada. É um trabalho de todos nós, trabalhadores, aposentados, Elma. Tá? Crianças, estudantes, e todos nós precisamos estar na rua. Nós vamos retomar, Elma, esse projeto de moradia, e moradia digna não só para os trabalhadores dos Correios, mas para todos os brasileiros. Porque quando você constrói, quando você dá uma casa, quando você paga salário digno, e nós vimos isso aí no governo do Partido dos Trabalhadores, a economia cresce. E nós temos um futuro brilhante pela frente, juntos, todos juntos. Nós vamos reconstruir esse país. Eu tenho fé, tenho esperança e disposição para lutar. Eu e os trabalhadores dos Correios. Muito obrigado, gente. Fala, Elma, suas considerações finais. Bem, eu queria dizer que valeu, obrigada pelo convite, né, de eu estar aqui. Fiquei muito feliz. A gente gostaria de falar muito mais, né? Mas a principal luta vai ser no dia 2, que a gente tem que tirar ele de todo jeito, né? E a respeito, por que teve umas pessoas do Correio que votou, né? Na minha sessão mesmo, eu fiz campanha com o Haddad, né? Quase apanhei, porque, infelizmente, essa religião evangélica aí, né? Tinha muitos evangélicos também no meu setor, e lá dentro das religiões deles, né? Da igreja, eles já estavam fazendo a cabeça do povo. Então, eu acho que isso houve uma contaminação, né? Para votar nesse genocida. Então, ficou difícil da gente falar e eles ouvirem. E ainda teve a prisão do Lula, né? Teve toda essa campanha que foi fake e o povo acreditou, como foi tudo fake news aí que derrubou o Haddad também, né? Eu achei que, até no meu zap mesmo, entrava coisas que ele estava fazendo sem eu pedir, do nada entrava, né? Dentro do meu zap. Então, foi muito forte, né? Eu acredito que tem que derrubar isso. Esse fake news aí, ele pode, pelo que eu estou sabendo, ele já está fazendo nos Estados Unidos, né? Uma sede lá, mandando todo mundo para lá, para em 2022 ele soltar de novo fake news. Tanto eu tinha tanto fake que veio até de fora também dos Estados Unidos. E eu sabia que era mentira. Então ficou difícil do PT conseguir, quando viu, a eleição já foi, né? E ele ganhou, principalmente com a facada, né? Essa facada aí que foi ilegítima, que todo mundo viu que é falso, né? E dia 2 é importante que esteja professores,
bancários, porque muitos bancários, muitos professores aqui, quando eu ia para os atos aqui do PT, que eu fui em todos aqui na Paulista, eles ficavam, quando teve esse fake que prendeu o Lula, muitos falavam, imagina, fora PT, fora PT. Tanto é que a gente nem podia andar aqui no centro de vermelho, porque senão eles iam bater em nós. A minha família mesmo falou, você não vai de vermelho, porque teve pessoas que veio só porque gosta do vermelho, apanharam aqui, de tão forte que foi fake news, e principalmente na cabeça dos religiosos, que eles não têm uma educação assim, não tiveram muita chance de estudo. Então, esse pessoal que vai evangélicos assim, eu acho que eles têm muito assim, eles não entendem de política, né? Então, eles acharam que ele ia salvar o mundo, ele era o Messias. Foi uma coisa assim, loucamente, né? Que entrou dentro da cabeça do pessoal mais fraco, e eles acabaram votando contra eles mesmos. Hoje, lá na minha rua, na minha viela, que é uma viela pequena, muitos ali vizinhos, eu coloquei a bandeira do Haddad, pedi votos, muitos, não quero PT. Hoje estão arrependidos. Tem advogados lá na rua, na minha frente, que falou, olha, me arrependi, vou no mercado, com R$100 não trago mais nada, só um café, e não consigo nem comprar carne, né? Aqui em São Paulo o negócio está feio. E o pior que com esse aumento de alimento está prejudicando o quê? Os mercados pequenininhos, os açougues que dão emprego para essas categorias que não tem muito estudo. Então, exemplo, uma menina que quer um trabalho, vai ali e trabalha no caixa. E se começar a aumentar mais as coisas ainda, esse povo não vai ter emprego. Então, vai ficar mais precarizado ainda. É essa a minha visão. Quando eu vou no mercado, tá as moscas. Então, e tem mais, os alimentos deles é por tempo limitado. Se eles não vendem, estraga tudo, eles vão à falência. Ainda tem esse risco. Então, os mercados aqui, no meu bairro, né, que é na Zona Norte, aqui em São Paulo, eu vejo que eles estão colocando bem pouquinhas mercadorias já. Daqui a pouco não vai ter nem mercadoria, porque eles vão ver que se eles pegar mercadoria que tem validade rápida, eles não vão comprar, vai começar a faltar, porque eles estão vendo que não tem público para comprar. Gente, foi um tiro no pé o povo votar nesse homem. Esse homem está destruindo o Brasil de ponta a ponta. E São Paulo, aqui a capital, que sustenta os interior e os outros pequenos, porque eles também são fracos. Então, vai todo mundo para o brejo. Nesse dia 2, a gente tem que tirar ele, tem que ir todo mundo à luta, todas as categorias. Foi professores, que eu tenho sobrinhos meus que é professores, que muitos votaram nele também. Foi bancários, foi gente da saúde, foi sim. Ele ganhou porque o povo acreditou no fake news, acreditou que o Lula era bandido. Hoje, cadê que a mídia não leva uma hora, todos os canais, para falar que o Lula foi absolvido? Para criticar ele, foi todos os canais, foi horas, foi dia, foi de madrugada, foi de manhã, a Rede Globo. Hoje, na hora que ele está aí inocentado, eu não vejo ninguém ficar dias e horas falando a respeito da inocência do Lula. Eu acho que ele tem que colocar o Moro, sim, na justiça, ele tem que ser indenizado, sim, pela prisão ilegal dele, que aqui eu fiquei arrasada com a prisão do Lula, né, que aconteceu com a família dele, e eu acho que ele tem que ser indenizado até pelo Estado, pelo governo, por tudo isso daí, essa bagunça que está no nosso país. Triste e lamentável. E eu peço desculpa para quem é dos Correios que votou nele. Tem muitos amigos que votaram, que me ligam e falam, Elma, me arrependi, você estava certa, que no meu setor, os 3 turnos, eu estava fazendo campanha para o Haddad, panfletando e pedindo voto para ele, quase eu apoiei um menino evangélico, né? Infelizmente, foi uma epidemia, o Bolsonaro. Eu falei para eles, vocês vão comer arma, então? E é isso que está acontecendo. Não tem nem carne para comer, só osso. E pé de galinha aqui. E olhe lá, hein? Não vai faltar mais nada. E agradecer pelo convite, tá? E vamos à luta, gente. Vamos na luta para a gente vencer aqui na Paulista, lotar a Paulista
para a gente vencer o genocida com esse escândalo aí da Prevent, né? Muitos velhinhos morreram. Eu agradeço pela oportunidade desse debate. E lembrando que, no dia 2 de outubro, não só as profissões formais, porque tem a uberização do Brasil, que é feito de desempregados, dos Correios, desempregados do Banco do Brasil, desempregados da Caixa Econômica, da Petrobras, pegaram Uber e agora estão sendo desempregados por causa do preço do combustível. Não está podendo pagar o preço do combustível. Hoje aumentou o diesel de novo, vai aumentar a gasolina, eles ficaram até com vergonha de dizer. 8,9. E agora, programada aí, parada dos caminhoneiros. Os caminhoneiros, do dia 7 de setembro para cá, se arrependeram. Parte dos caminhoneiros, né? Parte dos caminhoneiros. Que, inclusive, tem aquele lá do... Né, o Faísca, que não tem nada né, o Zé Trovão, que é Faísca, que nunca dirigiu um caminhão. Ele não tem carteira de motorista para caminhão. Nunca teve um caminhão. Nunca dirigiu um caminhão. Tudo fake news, uma atrás da outra. Agora eles querem fazer paralisar o Brasil, né, os caminhoneiros. Sejam bem-vindos, vocês já estão arrependidos em um mês, né? É um negócio impressionante, né? Para que a gente não consegue enxergar a coisa, né? Como a gente enxerga. Mas, obrigado, Alexander, obrigado, Elma Gelene, por essa oportunidade. Teremos outras e vamos continuar, vamos começar a divulgar aqui na TV Repensar, rádio e TV Repensar. Endereço www.radioTVRepensar.com. Eu agradeço a quem nos acompanhou. Eu queria aqui notificar também a presença do Gilberto Freire, também, que eu já disse alguns, né? Da Régia Tenório, do Paulo Roberto, né? Nessa campanha. O Gilberto Freire, inclusive, tem um nosso programa aqui, Fala Meu Povo, né? Que é às sextas-feiras, às 20 horas, né? Ele é um dos articulistas da nossa TV, Gilberto Freire, lá de Natal, né? Valeu, companheiro. Até a próxima. Um grande abraço. Obrigado. Bora, genocida! Bora, Bolsonaro!